Igreja do Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo. Deus abençoe a tua vida de quem está aqui no santuário, mas também de quem nos acompanha pela internet. Permita que eu leia para vocês nesta noite o Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme anotado pelo discípulo João, capítulo 20. Lerei os versículos 27 ao 29, que diz assim: E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Que Deus nos abençoe. O tema da minha mensagem, o título da minha mensagem é Fé Viva. E queremos conversar com fé a partir do exemplo de Tomé, um discípulo muito famoso, que ficou muito famoso pela sua dúvida, né? Aparentemente o contrário do tema fé. Mas nós vamos verificar que não há discrepância, não há incoerência entre a prática de Tomé e o verdadeiro significado da fé. Vocês lembram de uma propaganda muito antiga? A maioria aqui não vai lembrar, eu era ainda recém-nascido quando surgiu essa propaganda. É aquele burrinho das panelas Tefal. Então o burrinho, alguém falava alguma coisa para o burrinho, que a panela não grudava as coisas, e o burrinho dizia: não acredito, não acredito. Até que alguém dizia para o burrinho: poxa, como você é burro por não acreditar, né? Tomé significa gêmeo. Dídimo em outras traduções, o nome Tomé, o nome Dídimo é mais ou menos a mesma coisa, e dídimo significa gêmeo. Me parece que nesse aspecto Tomé é nosso irmão gêmeo, porque nós também somos cheios de dúvidas, embora nem todos sejamos burrinhos, mas somos pessoas que às vezes vacilam muito em nossa fé. Tem gente que só acredita vendo, igual o burrinho da propaganda, que dizia: eu só acredito vendo. Ainda hoje, nesses tempos, quantas são as pessoas que dizem exatamente isso? Eu só acredito vendo. Olha, tal pessoa prometeu fazer tal coisa, eu só acredito vendo. E assim nós vamos duvidando constantemente. É quase um lema de vida. Duvidar é quase um lema de vida. A questão é que nós transportamos esse estilo de vida, de dúvida, para o nosso relacionamento com Deus. E aí a coisa fica extremamente complicada, porque nós vamos viver a nossa vida, os nossos relacionamentos, de acordo com o relacionamento que nós temos com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus é fragilizado, o nosso relacionamento com as pessoas e com o meio também é fragilizado. Ao contrário, se o nosso relacionamento com Deus é sadio, é um relacionamento saudável, um relacionamento fortalecido, o nosso relacionamento com as pessoas e com o meio será igualmente fortalecido. Ainda ontem eu conversava com algumas pessoas muito queridas exatamente sobre isso. Quantas vezes nós falamos assim: olha, se você for um bom marido, se você for uma boa esposa, bons pais, bons filhos, você será um bom crente. Quando na verdade o caminho é exatamente o inverso. Não é, nunca foi nesta ordem. O caminho é o inverso. Se você for um bom crente, você será um bom marido, uma boa esposa, bons pais e bons filhos. Ao contrário, se você não é um bom crente, não tem como você ser um bom marido, uma boa esposa,
bons pais ou bons filhos. E daqui a pouquinho nós vamos ver o que isso tem a ver com fé. Mas é incompatível a vida de alguém que tem intimidade com Deus com uma vida de falta de fé. Ou é incompatível a vida de quem diz que crê em Deus e não consegue exercer um papel social interessante. Talvez aqui hoje, nessa noite, eu seja uma dessas pessoas que tem dificuldade em alguma área da vida, que tem uma fé vacilante em algum ponto da vida, enquanto eu posso dizer que em outros aspectos da minha vida a fé vai bem. Como se isso fosse possível também. Nós vamos ver daqui a pouco que também não é viável. O contexto dessa leitura que nós fizemos aqui é o contexto da pós-ressurreição. E no contexto da pós-ressurreição, e essa informação é importantíssima, no contexto de pós-ressurreição, nós encontramos um discípulo Tomé, extremamente sincero, como deve ser um bom crente, extremamente sincero, mas travado pela dúvida. Veja, Jesus ressuscitou como ele haveria dito que ressuscitaria. No domingo passado nós vemos o anjo falando para Maria, para as duas mulheres: o Senhor não está aqui, ele ressuscitou como disse que seria. E as mulheres, quando chegaram lá, chegaram duvidosas. Os dois discípulos que chegaram logo em seguida também chegaram duvidosos, para depois crer. Esse contexto de ressurreição mostra que Jesus já havia vencido a morte, como ele disse que faria. Mas nem todas as pessoas, mesmo as que andavam bem próximas de Jesus, conseguiram assimilar essa verdade. Mesmo estando no contexto, na contemporaneidade ali, vivendo nos mesmos dias de Jesus, tendo informação física, materializada de que Jesus havia ressurgido, mesmo assim não conseguiam assimilar direito. E esse texto nos mostra como Cristo trata um coração vacilante. E é a forma que eu mostrarei para vocês, como Cristo trata o nosso coração quando nós vacilamos também. Em primeiro lugar, nós vamos verificar Tomé apresentando uma dúvida honesta. Você é honesto quando você apresenta suas dúvidas a Jesus? Eu tenho ensinado que há dois tipos de oração, e essa concepção é minha. Dois tipos de oração: a oração burocrática, formal, que é aquela que nós fazemos na frente das pessoas, e a oração verdadeira, ou que deveria ser verdadeira, é aquela que nós fazemos na intimidade com Deus, quando nós rasgamos o coração diante de Deus, quando nós colocamos ao Senhor tudo aquilo que está no nosso coração, o sentimento do momento da oração. Não importa se esse sentimento seja de ira, de dúvida, de alegria ou de qualquer outro sentimento, mas nós os colocamos aos pés do Senhor com sinceridade, porque segundo o próprio Jesus, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque é o nosso ser imaterial em contato, em comunhão com Deus, que não é matéria, que é imaterial. Em verdade, porque nós não vamos escolher meias palavras ou meios tons para dizer a Deus o que estamos sentindo. Nós vamos dizer exatamente o que vai no nosso coração. E aí vamos entender o que Deus quer para a nossa vida, porque Deus vai estar ouvindo o nosso coração e não necessariamente as nossas palavras. Quando nós omitimos nas nossas orações o que realmente está no nosso coração, a omissão também é meia mentira, como a mentira completa é uma mentira inteira. Como que Deus pode abençoar a nossa vida se nós estamos mentindo diante dEle? Como que nós podemos dizer para Deus: Senhor, abençoa a minha vida, se a minha vida é uma grande mentira diante de Deus? E eu acho que eu estou enrolando Deus. Eu acho que eu estou conseguindo tapear Deus. O meu coração está rancoroso. E eu não digo para Deus que o meu coração está rancoroso por causa disto, daquilo e daquilo outro. Eu omito isso como se isso fosse possível de ser omitido diante de Deus. E aí Deus olha para a gente e diz assim: ué,
Mas ele não está falando a verdade para mim, por quê? Então ele não confia de falar a verdade para mim? Se ele está mentindo ou omitindo numa conversa comigo, como ele espera que eu o abençoe? Deus não é o pai da mentira, o pai da mentira é o outro. Então essa oração não está subindo ao altar do Senhor, está subindo ao altar do outro. Uma dúvida honesta não é o fim da história. Uma dúvida honesta não é o fim de uma carreira espiritual bem-sucedida. Absolutamente, a dúvida não é o fim. Quando Tomé diz para os demais discípulos que não acreditaria, a não ser que ele tocasse na mão de Jesus, a não ser que ele tocasse do lado na ferida de Jesus, ele não estava zombando. Tomé não estava mostrando uma fé burocrática para as pessoas que conviviam com ele, sendo que ele e aquelas pessoas conviveram por 3 anos ao lado de Jesus. Tomé não estava preocupado o que vão pensar de mim. Eu preciso parecer forte para os meus companheiros discípulos? Absolutamente. Tomé compartilhou com aqueles amigos a dúvida do seu coração. Se eu não tocar em Jesus, eu não vou acreditar que é Jesus. Ainda que os discípulos digam que no domingo anterior Jesus tivesse aparecido para todos eles, só que Tomé não estava. Olha o problema de faltar no culto, né? Às vezes Jesus aparece e a pessoa não estava lá, como Tomé. No domingo anterior não estava quando Jesus apareceu a primeira vez. E os discípulos compartilham isso com ele. O Senhor apareceu aqui. O quê, rapaz, que apareceu nada? Apareceu aqui, ele estava aqui, a gente conversou com ele. Não, eu só vou acreditar se eu vê-lo, e não é só vê-lo, quero tocar nele. Foi uma dúvida sincera, era o que estava no coração. Nós precisamos considerar que o Tomé estava ferido. O Tomé investiu 3 anos da vida dele acompanhando Jesus. E de repente ele se depara com uma grande frustração. Poxa, mataram o meu mestre. Mataram o homem que disse que venceria a morte, que transformaria a nossa vida. Tomé estava sendo muito real, ele estava frustrado. E quantas vezes nós não nos frustramos também diante das situações? Quantas vezes nós não tombamos porque outra pessoa nos decepcionou? Então, note o tamanho da nossa fé. A nossa fé vacila na medida que outra pessoa nos decepciona. Não é meio estranho isso? A decepção não vem de Deus, a decepção vem do outro. E a frustração que o outro gera na minha vida abala a minha fé em Deus. É meio que inexplicável, né? Meio confuso isso. Como pode uma outra pessoa magoar o meu coração e fazer com que a minha fé em Deus fique abalada? Mas é assim que é. Essa é a vida do ser humano pecaminoso, essa é a vida do ser humano de coração quebrado. É assim que é. Nós nos frustramos por conta das consequências dos nossos próprios erros e vacilamos a nossa fé em Deus. Fazemos uma bobagem no mundo corporativo, no mundo de trabalho, na profissão, e tento punir Deus. Faço um mau negócio, consciente do risco que eu corria, as coisas não dão certo, e eu culpo Deus. A minha fé em Deus fica estremecida por conta da minha prática horizontal. O Tomé esperava mais de Jesus, porque o Tomé tinha entendido até aquele momento erradamente o ministério de Jesus. E nós, não poucas vezes, entendemos Jesus de forma errada também. O que acontece é que não poucas vezes nós pegamos o nosso ser, a nossa visão de mundo, as influências que nós tivemos durante a nossa criação e projetamos isso em Deus. E esperamos que Deus seja uma continuação da gente. E aí eu começo a me convencer de que Deus vai agir como eu agiria. E quando isso não acontece, eu fico frustrado com Deus.
E aí eu tento punir Deus com a minha ausência. Ah, Deus, agora você vai ver o que é bom para tosse, agora eu vou me afastar do Senhor, vou punir o Senhor. Esse Jesus que as pessoas projetam, esse Deus que as pessoas projetam a partir da sua realidade, é um ídolo, não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus da Bíblia, sequer é o Cristo descrito nos Evangelhos. Por outro lado, Jesus não rejeita Tomé por conta da sua dúvida, porque Jesus sabe que Tomé é um ser humano. Jesus sabe que todos nós humanos somos quebrados, todos nós humanos vivemos uma vida pecaminosa. Jesus, além de não rejeitar Tomé, vai ao encontro do Tomé. Jesus havia aparecido no domingo anterior para os discípulos. No domingo seguinte, que é esse que nós lemos agora há pouco, Jesus aparece novamente, cumprimenta as pessoas que estavam lá, que já o haviam visto, e se dirige agora especificamente a Tomé, atendendo Tomé na sua fragilidade. Percebem? Jesus não joga Tomé fora por conta da sua fragilidade. Tomé é valorizado por conta da sua honestidade com relação a Jesus. E Jesus se vira para ele e diz: Tomé, bota aqui a sua mão na minha mão, coloca aqui a tua mão do meu lado, Tomé, e veja que sou eu mesmo. Quando a fé enfraquece, Tomé não se esconde diante de Jesus. Quando a fé enfraquece, Tomé se volta para Jesus pedindo socorro. Jesus, se manifeste para mim como o Senhor é. Eu quero tocá-lo como o Senhor é. Eu quero sentir o furo da sua mão como o Senhor é. Eu quero sentir a chaga da sua costela como o Senhor é. Eu não quero Jesus construído pelos meus irmãos. Eu não quero o Jesus explicado pelos meus irmãos. Eu quero ter a minha experiência com Jesus. Aí está a grandeza. Você já buscou ter a sua experiência com Jesus? Ou você está dependendo da experiência dos seus familiares com Jesus? Ou você está dependendo da experiência da sua igreja com Jesus? Tem gente que troca de igreja por conta disso. Busca Jesus neste endereço, naquele endereço, naquele endereço, naquele outro endereço. A questão não é endereço, a questão é o coração afastado de Jesus. Cristo não abandona quem luta para crer. Cristo não abandona quem luta para crer. Logo depois, no segundo movimento, nós percebemos o convite gracioso de Jesus, que se aproxima de Tomé, dizendo: põe o seu dedo aqui, Tomé. O que é extraordinário nisso, quando Jesus diz: põe o seu dedo aqui, Tomé, é a paciência de Jesus com Tomé. A paciência de Jesus com Tomé. Eu creio que a maioria de nós aqui já teria perdido a paciência com Tomé, teria expulso ele do grupo dos apóstolos, teria chamado Tomé de descrente, de ateu, de agnóstico, sei lá que nome que se daria naquela época para Tomé, e teria dito para Tomé: você não é um dos nossos, você não se comporta como um dos nossos, você não serve para ser um dos nossos. Essa poderia até ser a visão do grupo, mas quando foi que a visão do grupo interessou? Quando foi que a visão do grupo é importante para a construção da tua fé? A visão do grupo pode influenciar o teu ser, mas jamais vai definir quem você é. Quem define você é Deus, não é o grupo, não é as pessoas. É impossível agradar todo mundo, então nem tenta, porque você não vai conseguir agradar todo mundo. Consequentemente, não se preocupe com a boa opinião de todo mundo, porque é absolutamente impossível você ter uma boa opinião de todas as pessoas, seja por qual assunto for. Jesus se aproxima com paciência, Jesus desce até o nível de Tomé, que é o que Deus faz desde sempre,
Foi Deus que desceu do céu e veio até nós, não fomos nós que subimos até o céu procurando Deus. Jesus morreu na cruz sem perguntar a ninguém se queríamos que Ele morresse para nos salvar. Jesus sempre deu o primeiro passo em direção ao ser humano e continua fazendo isso hoje e vai fazer para sempre. Ele vai até o nível de Tomé para resgatar o Tomé na sua dúvida. E eu tenho certeza que você já teve uma experiência assim, onde Jesus desceu até você para socorrer você na sua falta de fé. Mas a abordagem de Jesus não fica somente neste descer ao nível de Tomé. Jesus também confronta. E isso é um fator de construção da fé, o confronto. O crente que não é confrontado não cresce, vive menininho eternamente. Por que você reclama tanto da geração Enzo? Porque são jovens que não podem ser confrontados. São jovens que não ouvem a palavra não. E são os nãos que formam o ser humano, não são os sims. Esses dias eu estava conversando com a Dante falou assim: nossa, como eu ouvi nãos da minha mãe. Eu falei: pois é, por ouvir não da sua mãe que você aprendeu tanta coisa. Porque aquilo que te é dado não exige esforço. Mas aquilo que você tem que conquistar, você aprende, e você aprende com repetição. A gente aprende com os nãos da vida, não são com os sims. Jesus confronta Tomé dizendo para ele: Tomé, tá bom, estou aqui, olha, presente, você pode tocar aqui no meu corpo, Tomé, mas não seja incrédulo, seja crente. É feio, Tomé, ser incrédulo. Você andou comigo. Os seus amigos que conviveram conosco me viram, me tocaram. Você poderia ter acreditado. É feio ser descrente, Tomé. É feio duvidar de Deus. Não é saudável. Então perceba que quem vive duvidando do poder transformador de Deus vive uma vida feinha. Quem vive dependendo da aceitação do outro vive uma vida feinha. Quem vive dependendo da aprovação dos outros vive uma vida feinha. Não é uma vida plena. Quem vive longe da orientação do Senhor vive uma vida feinha. Porque quem não acredita em Deus vai acreditar em qualquer coisa. Quem não segue as orientações de Deus vai seguir qualquer outra orientação. E a sociedade, a cada dia que amanhece, ela prova que no dia anterior ela errou. Basta verificar como a tecnologia está extraordinariamente avançada e como a moral do ser humano, a cada dia que passa, está mais baixa, mais imoral. Então quem não segue as orientações do Senhor, segue outras orientações que não são boas, o que gera uma vida feinha, de conflito, de estado de nervo alterado, pessoas iradas, pessoas que não têm um autocontrole emocional. Por quê? Porque depende de circunstâncias externas, e as circunstâncias externas variam, elas se alternam muito rapidamente. Se Jesus vai ao encontro de Tomé e Jesus confronta Tomé, nos ensina que graça e verdade caminham juntas. Graça e verdade caminham juntas. Deus acolhe, é verdade, mas Deus também nos convida a crescer. Deus nos convida a crescer. Cada dia, a cada semana, nós precisamos crescer espiritualmente. Não dá para viver alimentando dúvida como estilo de vida. O cristão não pode caminhar duvidando do poder do Cristo, é incompatível. É a mesma coisa que ir para uma cirurgia, um médico que vai abrir o seu peito, tirar o seu coração, colocar outro, e você não confiar no médico.
Não faz sentido. Por que nós procuramos o melhor cirurgião? Por que nós procuramos a melhor acomodação possível? Por que procuramos o melhor hospital possível? Porque nós queremos ter confiança nos procedimentos que farão conosco. Mas e com relação a Deus? Aí a gente não busca. Não dá para viver uma vida de dúvida como estilo. E aqui eu quero destacar, e você anota isso aí, para nunca mais você esquecer: fé não é sentimento. Tem gente que diz: eu tenho fé no meu coração. Não é aí que tem que estar a fé. Fé não é sentimento. Fé é diferente da ira, fé é diferente da alegria, fé é diferente do medo, fé é diferente da euforia. Fé não é sentimento. Fé é confiança prática. É isso que é fé. Fé é você se convencer de que Deus fará exatamente aquilo que Ele prometeu fazer. Se você continuar lendo o Evangelho da narrativa que nós lemos aqui, dos versículos 29 em diante, lá no finzinho, você vai ver o apóstolo João dizendo: Jesus fez muitas outras coisas, mas estas que foram escritas são o suficiente para você crer, e crendo você tem a salvação. E a crença começa aqui, para depois descer para cá. A transformação que o Evangelho propõe é a renovação da mente, primeiro, e não dos sentimentos. Por isso que eu disse agora há pouco, não há coerência em se achar que nós temos que ser pessoas boas para sermos bons cristãos. Nós primeiro precisamos ser bons cristãos para, consequentemente, sermos pessoas boas. É simples assim, porque fé não é sentimento, fé é prática. Então você vai viver como uma pessoa que não tem sentimento por Deus, mas que obedece na prática ao que Deus quer que você faça, a ponto de chegar perto daquilo que o apóstolo Paulo disse: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, as minhas vontades pessoais eu já abandonei, e agora eu vivo na minha vida o que Cristo quer que eu viva. Daí aquele livrinho extraordinário, Em Seus Passos o que Faria Jesus. Percebe então que é na verticalidade que você constrói a sua horizontalidade, que é dependendo da confiança que você tem em Deus, que você vai se relacionar com as coisas e com as pessoas. Não é o inverso. E se alguém te decepcionar, problema é dessa pessoa, ela vai se virar com Deus, porque está escrito também: minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. A vingança não é tua, a vingança é de Deus. Deus cuida de você, e Deus vai cuidar de quem faz mal para você. É simples assim. Então você vai andar como quem confia nesse cuidado de Deus para a tua vida. Sabe o que Davi fez quando o exército estava lá na porta dele, querendo invadir para matá-lo? Davi, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou dormir. Foi lá e dormiu. O exército estava na porta, pronto para invadir, e ele foi dormir. O que Jesus fez quando estava lá no barquinho com os discípulos? Jesus viu uma almofadinha no barco e falou: eu vou dormir. E aí os discípulos: Jesus, você não se incomoda? Nós vamos morrer aqui. Aí Jesus dá uma olhadinha para o mar, dá uma olhadinha para o vento, quieto, e a tempestade acalma. E aí você quer confiar no outro ser humano, em vez de confiar no Jesus, que os próprios discípulos falaram: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece? Esse homem é Deus. Esse Jesus é Deus que cuida de você. Então a fé tem que ser prática, ela tem que resultar no estilo de vida.
Às vezes nós oramos: Senhor, me dá um sinal. Primeiro, quem é você para que Deus te dê sinal? Segundo, quem pede sinal é a dúvida, não é a fé. A fé confia, a fé vai. Imagina se quando Deus disse para Abraão: Abraão, levanta, pega a tua família, os teus empregados, teu patrimônio e sai andando para uma terra que eu vou te mostrar. Se Abraão falasse: não, mas espera aí, Senhor, eu preciso conversar com a minha esposa aqui, eu vou ver se ela quer que eu vou. Para onde quer que eu tenho que ir? Tem GPS aí? Onde que esse endereço é conhecido? Ah, Senhor, acho que não vai dar não, que tem jogo hoje, dá para ser outro dia. Ah, Senhor, eu tinha um compromisso importante agora. Vocês viram na narrativa Abraão discutindo? Isso é fé prática. Fé prática. Ele levantou e saiu andando. Fé não é sentir. Fé é confiar na palavra e viver como quem confia na palavra. Terceiro ponto, vamos falar então de fé verdadeira. E o que mostra a fé verdadeira? Eu já fiz distinção da fé que não é verdadeira, é a fé nas circunstâncias, a fé nas pessoas. Aí eu tenho fé que meu filho não vai me decepcionar. Não é porque é filho. O ser humano existe para decepcionar. Em algum momento vou decepcionar vocês, se já não o fiz, voluntária ou involuntariamente. Assim como as pessoas do seu relacionamento vão decepcioná-los também. Então a fé verdadeira faz o que com relação a Deus? Eu vou me relacionar com um Jesus projetado a partir da minha personalidade, achando que Jesus enxerga o mundo como eu enxergo, a minha verdade está inclusa na pessoa de Jesus? Não. A fé verdadeira é a fé que se rende a Jesus. É o que Tomé fez. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Essa é a virada. A partir dali, Tomé está dizendo: a dúvida não manda mais em mim. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Essa é a virada. E Jesus amplia: felizes, Tomé, são aqueles que creem sem ver. Olha nós aqui. Olha nós aqui na boca de Jesus. Felizes aqueles que não viram e crerão. Olha a gente aqui. Somos mencionados na boca de Jesus. Estamos nós aqui crendo sem jamais tê-lo visto. A nossa fé se apoia na palavra de Deus, que é Jesus, não na vista, não nas coisas que nós achamos que podemos ver. E se apoiar na palavra de Jesus é suficiente. Se Jesus diz isso para mim, se Jesus diz aquilo para mim, é assim que é, independente da minha vontade. Você não precisa ver tudo, meu irmão. Você não precisa ver tudo, minha irmã. Você não enxerga depois da parede, você não enxerga o futuro. Mas Jesus enxerga depois da parede, e Jesus enxerga o futuro. E Ele está ali depois da parede, como Ele está lá no futuro te esperando, te guardando, cuidando de você. Então você precisa confiar nesse Jesus. Só voltando um pouquinho no Tomé, o nosso amigo duvidoso, a tradição bíblica diz que esse moço, o Tomé, ele se tornou um dos maiores e mais ousados missionários daquela época. O Tomé. O Tomé viajou para lugares, segundo a tradição, não está na Bíblia, segundo a tradição histórica da igreja, ele viajou para lugares que nenhum dos outros apóstolos foi. Ele foi evangelizar na Mesopotâmia, ele evangelizou na Pérsia e até na Índia ele foi evangelizar. E estabeleceu igrejas em muitos lugares, e ainda hoje existe uma comunidade que tem o nome de Cristãos de São Tomé, uma igreja fundada por este apóstolo.
Pensa comigo. Esse moço, o Tomé, de quem nós estávamos falando até agora há pouco, o homem que falou no domingo seguinte da ressurreição, de maneira nenhuma acreditarei, se tornou aquele que levou o evangelho a lugares onde ninguém foi. Ele levou. A dúvida vencida pela graça de Cristo não enfraquece ninguém, impulsiona. E a minha proposta hoje é que você pegue a sua dúvida, que você pegue a sua vacilação humana, limitada, e você permita que Jesus use isso para impulsionar a tua vida espiritual, para que você possa realizar coisas extraordinárias se você render-se ao senhorio de Jesus, se você permitir que Jesus passe a ser a referência absoluta da sua vida. Ontem lá na ordenação da Neila, da pastora Neila, ela fez uma promessa que todos nós que nos tornamos membros da igreja fazemos. Você crê nas escrituras do Antigo e Novo Testamento como única regra de fé e prática? Sim, todos nós que nos tornamos membros aqui fizemos essa promessa. Mas como é que nós vivemos depois? A Bíblia é a nossa única regra de fé? A Bíblia é a nossa única regra de vida? Ou eu passo alguns minutos depois a viver assim: ah, mas eu acho que não é bem assim. Ah, mas eu vou fazer desse jeito porque esse jeito aqui é o melhor. Ah, não, o que Cristo falou tem 2000 anos, não serve para hoje. Ou como tem gente que fala, né? Os escritores da Bíblia são muito machistas. Isso então dá vontade de cair no chão para dar risada, porque o conceito machismo e feminismo é mega recente. Na época da Bíblia não se trabalhava esses conceitos. Então nós queremos pegar a nossa visão turva, o que eu falei agora, nós queremos construir um ídolo, um Jesus que seja do nosso jeito. A fé que salva é a fé que descansa em Cristo. Você tem descansado em Cristo? Ou as suas emoções dominam o teu coração? As circunstâncias é que determinam o que você vai fazer da tua vida? Ou é Cristo que tem determinado? Talvez o seu coração hoje esteja com dúvidas. É provável que sim. Com medos. Muito provável. É provável que o seu coração esteja dividido entre fazer o que Cristo quer que você faça e fazer aquilo que você acha que as pessoas querem que você faça. É provável que esteja dividido. Mas hoje Jesus se aproxima de você como se aproximou de Tomé. Na sua dúvida, na sua insegurança, na sua fragilidade humana, com graça, mas também com verdade. E o que Ele pede de você? Não pede perfeição, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele pede que você confie nele. E Ele te repreende como Ele repreendeu a Tomé: não seja descrente, não tenha dúvida, seja crente. Então saia daqui olhando para Jesus, autor e consumador da fé, não para referências humanas. As referências humanas não podem jamais determinar que tipo de emoção você tem que sentir. Não permita que ninguém, nenhum ser humano, determine o tipo de emoção que você tem que sentir. Ninguém pode mandar no teu coração, só Jesus. Ninguém pode deixar você com raiva. Ninguém pode deixar você com medo. O próprio Jesus falou isso. Não tenha medo daquele que só pode matar o corpo, mas tenha temor por aquele que, além de matar o corpo, pode fazer a sua alma perecer eternamente no inferno. Então saia daqui lembrando que o Cristo que venceu a morte é o mesmo que sustenta você amanhã de manhã. Amém? Amém.